Vamos lá então, vamos começar falando das principais notícias de hoje. Eu quero chamar a atenção, a gente vai destacar daqui a pouco os detalhes desse caso, de mais um flagrante de excesso de violência policial em São Paulo. Dessa vez uma família que teve a casa invadida, os policiais entraram botando terror e graças a uma pessoa que registrou por um celular, nós temos a comprovação de que ali houve um excesso. Inclusive, uma senhora, uma idosa, foi machucada, sem entender o que estava acontecendo. Ela acaba tocando no policial, implorando ali para que todo mundo se acalmasse, que não fosse daquele jeito. E ela acaba tocando no policial e ele então a agride. Ela fica ensanguentada, uma cena de terror. E polícia não é para tocar o terror na população. Polícia, distintivo policial, cacetete, a arma policial, eles não podem servir para tocar o terror na população, mas sim para levar segurança, confiança à população. E só uma polícia que age dentro da lei é uma polícia que tem a confiança, o respeito da população e que, de fato, trabalha contra a criminalidade, contra os criminosos, mas nunca contra a população. Então a gente vai tratar desse caso em que essa idosa foi agredida, mas é importante destacar também que depois de vários desses flagrantes de violência, de excesso de violência da polícia, inclusive com o caso que também vamos trazer novidades do caso do policial que jogou o homem do alto de uma ponte, que já está preso esse policial. Depois de diversos flagrantes, o governador de São Paulo admitiu um erro. Então a gente começa justamente ouvindo o que disse o governador de São Paulo, porque Tarcísio de Freitas recuou e disse que estava completamente errado sobre o uso de câmeras nos uniformes dos policiais militares. Vocês se lembram, essa é uma polêmica antiga. Ainda antes de se tornar governador, Tarcísio de Freitas deu declarações de que tinha dúvidas se as câmeras eram necessárias ou não. Depois mudou um pouco a forma de uso dessas câmeras, mas hoje ele disse que estava errado, totalmente errado, em relação ao uso dessas câmeras. O governador prometeu ampliar o programa ao comentar esses recentes casos de violência policial no estado, como o do homem que eu disse foi atirado da ponte. Vamos ouvir o que disse o governador. Você pega, por exemplo, a questão das câmeras. Eu era uma pessoa que estava completamente errada nessa questão, né? Então eu tinha uma visão equivocada, fruto da experiência pretérita que eu tive, que não tem nada a ver com a questão da segurança pública. Hoje eu estou absolutamente convencido que é um instrumento de proteção da sociedade, do policial, e nós vamos não só manter o programa, mas ampliar o programa, né? E tentar trazer o que tem de melhor em termos de tecnologia, porque eu admito, estava errado, eu me enganei. E não tem problema nenhum de chegar aqui e dizer para vocês que eu me enganei, que eu estava errado, que eu tinha uma visão equivocada sobre a importância das câmeras, que eu mudei absolutamente a posição e que eu vou fazer com que a implantação dessas câmeras agora seja um sucesso e funcione realmente para o fim que ela serve, né? Que é proteger o cidadão, proteger o bom policial. A gente quer sim ter informação, a gente quer sim acompanhar o que está acontecendo. Houve uma discussão muito grande na gestão Tarcísio de Freitas, sobretudo quando foi feita uma nova compra, uma nova remessa de câmeras corporais que seriam colocadas nos uniformes dos policiais. Tarcísio de Freitas também está num processo importante no governo de blindagem ao atual secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Ele vai se manter no cargo e o governador chamou para si a responsabilidade, disse que a responsabilidade é dele no topo, é ele quem está lá e chamou para si. Então essa responsabilidade tem também uma fala dele, vamos ouvir. Ninguém está aqui para compactuar com erro, eu muito menos, a gente sabe da nossa responsabilidade, né? Então é hora de perceber que coisas estão acontecendo, que a gente está errando, perceber que a gente tem que dar um passo para trás, olhar a organização por dentro, conversar muito com os comandantes, porque existe uma questão de ação de comando que é fundamental e óbvio, se o discurso em algum momento foi mal interpretado, a gente tem que readequar o discurso para que as pessoas entendam qual é a direção que a gente quer chegar. Eu entendo que, ao fim e ao cabo, a responsabilidade dos problemas é minha. Eu sou governador do estado. Eu não posso atribuir responsabilidade para A, para B ou para C, para ninguém. A responsabilidade é minha. Então, se a diretriz do governo do estado não está chegando com clareza na ponta, ela precisa chegar. E cabe a mim fazer chegar. Bom, o governador, nessas duas falas que a gente acabou de trazer para vocês aqui no Entre Nós, ele disse duas coisas que é muito importante pontuar. Uma delas é, sim,
a câmera protege o policial de bem, o policial que trabalha dentro da lei, o policial que age corretamente. Não tem o que esconder se o policial está na rua, respeitando a lei e fazendo o trabalho dele, que é duro, que é difícil, que é árduo, que é combater bandido, que é combater criminoso, mas o policial que age dentro da lei não tem por que temer a câmera acoplada ali às fardas policiais. E o outro ponto que o governador teve a humildade de reconhecer que errou em relação a essas câmeras e dizer que a responsabilidade é dele. Então, se a tropa na rua está orientada no sentido de agir com violência, se essa orientação chegou, é tempo de corrigir a rota.